Fala galera, tudo tranquilo aí? Aqui é o professor Glauco de Física. A gente vai resolver aqui essa questão, uma questão bastante interessante, certo? Mas antes de começar a resolução, quero pedir aí para você deixar a sua curtida no vídeo, né? E você seguir o nosso canal aqui, se você achar interessante a forma como a gente resolve as questões, beleza? Então vamos lá. O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha da Copa do Mundo de 2014 foi feito pelo jogador Götze. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a e chutou de esquerda para fazer o gol. Considere que imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha uma velocidade V1 de 8 metros por segundo em uma direção perpendicular ao seu peito. Essa informação aqui é importante. Está aqui, ó, a direção da bola era essa, ó, perpendicular ao peito do jogador, formando um ângulo de 90 graus com o peito do jogador. Beleza? Continuando. Imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade se manteve perpendicular ao peito do jogador, porém com a velocidade de módulo 0,6 para cá, ó, 0,6 metros por segundo. E em sentido contrário. Bom, uma dica, como a direção não mudou, eu não preciso usar vetores para resolver essa questão. Admita que nessa jogada a bola ficou em contato com o peito do jogador por um tempo de 0,2 segundos e que nesse intervalo de tempo a intensidade da força resultante que atuou sobre ele variou em função do tempo conforme o gráfico. Então você teve uma força variável e você tem aqui um gráfico de força em função do tempo. Ok. Pergunta: considerando a massa da bola igual a 0,4, é correto afirmar que nessa jogada o módulo da força resultante, olha a pergunta, o módulo da força resultante máxima, que é essa bem aqui que está no gráfico, que atuou sobre o jogador, indicado no gráfico por F máximo, é igual a quanto em newtons. Então, o que esse cara está querendo? Ele quer saber qual é o valor da força resultante máxima. Onde é que eu vou achar essa força resultante máxima? Está bem aqui no gráfico, está pequenininho, mas é essa parte aqui do gráfico. Esse gráfico é um gráfico de quê? De força em função de quem? Do tempo. Esse gráfico me fornece o quê? A área desse gráfico, essa área desse gráfico aqui me fornece o valor de quem? Do impulso, certo? O impulso que é o produto de quê? Da força vezes o tempo. Mas, nesse caso, como a força é variável, eu só consigo determinar ele pela área do gráfico. Certo. O impulso é força vezes tempo, eu só consigo determinar pela área do gráfico. Beleza. E como que eu vou fazer para determinar esse valor da força resultante máxima que atua sobre a bola? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que esse impulso também é determinado por quem? Pela variação da quantidade de movimento. Aí nós temos duas maneiras de determinar o impulso. E quando eu tiver uma maneira, determinado de uma maneira e determinado de outra, eu vou igualar as duas maneiras e dessa forma eu fico com a minha resposta. Então vamos lá. Qual é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final, que é o Q2, menos a quantidade de movimento inicial, que é o Q1. Eu vou calcular esse impulso em módulo. Aí vai ficar como? Esse impulso vai ser, qual é o valor de Q2? É massa vezes a velocidade 2. Qual é o valor de Q1? É massa vezes a velocidade 1, certo? Lembrando que se a gente considerar que esse V1 é positivo desse jeito aqui, ó, chegando no peito do Götze, que é o jogador, quando a bola estiver voltando, o V2 ele vai ter um sinal o quê? Negativo. Por quê? Porque está em sentido oposto e eu não estou usando vetores. Então, desse modo eu tenho um impulso igual. Quem é a massa da bola? A massa é 0,4. Foi dado onde? Foi dado aqui, ó. 0,4. 0,4 vezes. Quem é o valor de V2? V2 é menos 0,6. Por que menos? Porque eu já determinei pela figura que esse valor é negativo. E o valor de V2 está aqui, ó. V2 igual a 0,6. Menos da fórmula. A massa é 0,4 e o valor de V1 eu considerei positivo e é quanto? 8 metros por segundo. Pronto. Então, esse impulso dessa forma é determinado como 0,4 vezes menos 0,6 vai dar quanto? Bom, vamos ver aqui para não errar, fazer aqui na calculadora, né? Não vou ficar pensando em conta uma hora dessa. 0,4 vezes 0,6 deve dar 0,24. Isso.
0,24, negativo, né? Menos 0,24, certo? Menos da fórmula 0,4 vezes 8 dá 3,2. Então, esse impulso é igual a 3,2 mais 0,24. Vai dar quanto? 3,44 negativo newton-segundos. Esse é o valor do impulso. Esse impulso em módulo é igual à variação da quantidade de movimento. Tá aqui. E ele também é a área desse gráfico. Aí eu vou pegar e nessa outra parte aqui eu vou fazer de preto. Eu vou determinar o impulso por essa parte do gráfico. Como é que eu vou determinar? Esse impulso é igual à área do triângulo. A área do gráfico, força versus tempo. Como é que eu vou determinar a área desse gráfico? Que é a área de um triângulo. É base, que dá quanto? 0,2, vezes a altura, que é a força máxima, dividido por 2. Então, esse impulso pela área do gráfico vai ser base, 0,2. A altura é a força resultante máxima. Dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, vindo aqui para baixo, esse impulso vai dar 0,2 dividido por 2, dá 0,1 vezes a força máxima. Força resultante máxima. Ok. Aí a gente tem duas expressões para o impulso, né? O módulo do impulso é 0,1 vezes a força resultante máxima e o módulo do impulso também é 3,44. Aí o que a gente vai fazer? A gente iguala as duas. Aí eu pego aqui, esse 3,44 em módulo vai ficar 3,44 e do outro lado 0,1 vezes a força resultante máxima. E aí o que eu vou ter aqui? Vou fazer de outra cor, eu vou ter que essa força resultante máxima vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3,44 dividido por 0,1. Quando você divide 3,44 por 0,1, você vai ter uma força resultante máxima igual a quanto? Igual a 34,4 newtons. 34,4 newtons, portanto, é a força resultante máxima que você vai ter. Nesse caso, a alternativa correta é qual? A alternativa correta está aqui, ó, 34,4 é a letra B, está aqui, ó, certo? Só lembrando, você fez impulso pela variação da quantidade de movimento, depois você fez impulso pela área do gráfico, depois você igualou os dois impulsos aqui, ó, porque eles são a mesma coisa. Em um deles, 3,44, no outro, o resultado da área do gráfico. Aí sobrou só a força resultante que você queria, e aí você determinou essa força resultante, beleza? Se gostou da resolução, deixa a sua curtida aí e segue o nosso canal para ver mais questões do mesmo estilo, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.